Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você é sempre bem-vindo ao canal Bíblia e Poesia Todo Dia. Nossa gratidão por você estar dando seu apoio e fazendo seus comentários, seu compartilhamento, participando do canal e trazendo vida nesse espaço que tem o objetivo de proclamar a palavra do Senhor. Chegamos ao último capítulo do livro de Atos. Parece que foi ontem que começamos e aprendemos tantas coisas a respeito das primeiras pessoas que fizeram parte da igreja, a igreja primitiva, Pedro, Tiago, João e especialmente o apóstolo Paulo. O livro de Atos traz muitos capítulos falando da história de Paulo. E daqui para diante, dentro do projeto Reavivados, nós vamos estudar também as epístolas, as cartas destes homens guerreiros, fortes, que também trabalharam pela causa do Senhor. E um detalhe interessante é que o livro de Atos não terminou. Você vai perceber que ainda vai ficar assim, um vácuo, por um motivo muito simples. Você que também é membro da Igreja do Deus Vivo, você também escreve a sua história. Os seus atos também serão escritos e você precisa ter cuidado que tipo de história você está escrevendo. Então vamos à leitura? Pegue a sua Bíblia, acompanhe conosco o enredo dessa história tão linda do capítulo 28 do livro de Atos. O último capítulo do livro de Atos, mas a história não teve seu fim, porque este livro tem sido escrito por todo cristão que tem vivido, inclusive por você e por mim. Paulo e seus companheiros para Roma vão viajando, mas ficaram impedidos por causa do naufrágio vivido, conforme a Bíblia vai nos contando. Descobrimos que aquela ilha de Malta era chamada e seus habitantes nos receberam com amor, nos acolheram com alegria renomada. Estava frio e chuvoso e uma fogueira fizeram para dar calor. Paulo juntou um monte de gravetos e no fogo os colocou. Estava ali uma víbora peçonhenta que fugia do calor e, estando próxima à mão de Paulo, a sua mão agarrou. Quando os habitantes da ilha viram a cobra na mão de Paulo agarrada, se olharam assim de repente e disseram: certamente esse homem tem a vida atrapalhada. A justiça não o permite viver, mesmo tendo no mar a vida poupada. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo, sem nenhum mal por isso passar, mas os habitantes da ilha esperavam que ele morreria, eles pensavam, e que logo começasse a inchar. Esperavam por muito tempo, nada de mal ocorrera, eles diziam então que ele era um Deus, que tinha vindo para visitar os seus, mudando logo a ideia que fizeram. Um homem chamado Públio tinha ali uma propriedade e para sua casa nos convidou, com bondade extrema nos tratou, demonstrando hospitalidade. Seu pai estava doente, acamado, com febre e desinteria. Paulo, para vê-lo, entrou, orou por ele, impôs as mãos e o curou. E houve milagres naquele dia. Muitos doentes daquela ilha vieram e foram curados. E todos que ali estávamos, fomos por eles muito honrados. Nos forneceram suprimentos quando estávamos para viajar. E quando 3 meses tinham passado, o inverno já tinha cessado, então conseguimos embarcar. Era um navio alexandrino que daquela ilha partia, um emblema de deuses gêmeos em sua marca trazia. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Partimos e chegamos a Régio, e como o vento sul prosseguia, conseguimos chegar a Pateole bem no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles antes de para Roma viajar. Que nós estávamos para chegar, os irmãos ficaram ouvindo. E para a praça de Ápio e para a praça de Três Vendas, os irmãos foram seguindo. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e encorajado se sentindo. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, tendo um soldado por custódia, e 3 dias se passaram então, até que Paulo convocou os líderes judeus para uma importante reunião. Quando eles se reuniram, Paulo os chamou de irmãos e disse: embora eu não tenha feito nada contra os nossos antepassados, eu fui preso em Jerusalém e enviaram-me aos romanos também e fui por eles interrogado. Mas eles queriam me soltar, por digno de morte eu não me achar, e por de nada eu ser culpado. Eu fui obrigado a apelar para César, pois os judeus me fizeram objeção, mas contra o meu próprio povo eu mesmo não tenho acusação. Pedi para conversar com vocês por essa mesma razão, por causa da esperança de Israel é que eu estou em prisão. Eles responderam:
Não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito e ninguém nos relatou, nenhum mal nos apresentou do que você tenha lhes feito. Porém, sobre o que você pensa, nós de fato queremos ouvir, pois sabemos que em todo lugar gente falando está contra a seita. Aí é que se fala assim. Combinaram encontrar-se com Paulo em um determinado dia, indo em grupo ainda mais numeroso no lugar onde ele residia. Paulo falou e testemunhou. Acerca do reino do céu falou, de manhã até de tarde naquele dia. Procurava convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei e nos profetas, e de forma bem clara e direta, lhes mostrava sua luz. Alguns foram convencidos pelo que Paulo lhes dizia, mas alguns outros não acreditaram, entre si mesmos discordaram e de fininho saíam, pois Paulo fez uma declaração bem que o Espírito Santo falou. Através do profeta Isaías, ele já nos ensinou: vá e diga a este povo, vocês nunca entenderão, e apesar de estarem vendo, vocês jamais perceberão, pois se tornou insensível deste povo o coração. Com seus ouvidos ouviram de má vontade, e os seus olhos fecharam para tudo que é verdade. Se assim não fosse, com os olhos poderiam ver, ouviriam com os ouvidos, e então entenderiam com o coração e os curaria após se converter. Portanto, quero que saibam ser de Deus essa salvação, que é dada aos gentios, e eles a receberão. Depois que Paulo disse isso, os judeus se retiravam, discutindo entre si intensamente, e Paulo sobre Jesus pregava livremente. Muitos ali o escutaram. Meus queridos, Paulo aproveitou a oportunidade, você vê aqui, mas algo interessante acontece com os judeus que vão ali. Quando eles ouvem a verdade, eles saem de fininho. Eles não querem saber. Pessoas hoje há entre nós que quando sabem a verdade, acabam fechando seus ouvidos. Negam-se a saber a verdade. Meu querido, só existe uma palavra. A palavra é a Bíblia, a palavra de Deus, a fonte da vida eterna. Então não queira fugir, não existe como fugir. Deus te encontra em todos os lugares. Se você quiser encontrar a Deus, estenda sua mão para Ele. Ele está à distância de um braço. E como Ele salvou a Paulo de uma maneira extremamente linda, Ele também quer salvar você. Então, meu querido, que sua vida seja o reflexo da glória do Senhor em você. Viva por Ele, ame a Ele, conheça a Ele e seja reavivado pela palavra do Senhor.